Então, doutor Nabor, o que chama a atenção, nós fizemos um documentário sobre Sérgio Moro. Em 2012 ou 2013, ocorreu um fato semelhante, que ele começou a perseguir um réu, daí o réu conseguia um habeas corpus, ele inventava uma outra ação, prendia de novo, três, quatro vezes. Isso foi até o Supremo, que tinha pleno conhecimento do estilo de abusos aí do Sérgio Moro. O que levou o Supremo àquela leniência de aceitar? E mais do que isso, como é que se explica todos esses abusos que hoje explodiram por aí? Os abusos da Lava Jato hoje são de conhecimento geral. O que explica, digamos, aquela linha de julgamento que batia no TRF4, batia num ministro paranaense lá do STJ, batia no outro ministro paranaense no STF? Eu não estou nem julgando o fato, mas o que explica, digamos, essa corrente de ilegalidade indo até o Supremo? Veja, numa entrevista que dei à Folha, veja, no auge da Lava Jato, em 2016, essa pergunta me foi feita, dizendo assim, era o auge da Lava Jato, a operação gozava de grande credibilidade popular, não é? Em razão da publicidade opressiva, que era uma das estratégias utilizadas pela operação. Sim. A operação se desenvolvia com manipulação de regras de competência para que o juiz se transformasse num juiz universal para praticamente todas as empresas que tivessem realizado contratos com a Petrobras, ainda que jamais tivessem passado pelo território do Paraná, onde o juiz exercia a sua jurisdição. Então, tinham que manipular regras de competência para fazer um juiz incompetente competente para julgar as empresas. Manipulação de regras sobre parcialidade, o juiz era parcial, não, porque negociava com os procuradores o destino da operação, na verdade, violação de regras vamos dizer, do devido processo legal, presunção de inocência, na verdade, prisões decretadas como instrumento de coação para que acusados pudessem realizar delações, e delações que levavam os delatores ou colaboradores até a fazer imputações falsas a determinadas pessoas por exigência da força-tarefa. Pois bem, isso se apresentava com um quadro de enorme complexidade, apoiado largamente pela grande mídia, que cumpria aquele plano, ainda que inconsciente ou involuntariamente, de apoiar uma operação que era manifestamente ilegal, inconstitucional e abusiva. Aí eu entro na sua pergunta. Por que se demorou tanto a perceber isso? Isso é da característica do nosso sistema. Veja bem, a grande parte dessas ocorrências, se verificou num momento em que o controle jurisdicional sobre a matéria era muito limitado ou praticamente inexistente. Explico por quê. Até que um processo chegue às instâncias superiores, isso leva um tempo e exige a observância de certos requisitos, de certos pressupostos que muitas vezes não estão presentes em determinado momento histórico de uma operação como essas. Então, veja bem, até que a matéria pudesse chegar em sua amplitude ou com a conformação ampla às instâncias superiores, isso teria que levar, como levou, anos. Porque o que é que se dispunha no momento em que se decretava uma prisão ilegal? Apenas de habeas corpus. Habeas corpus para o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional Federal julgava e esse habeas corpus gerava desdobramentos para o Superior e para o Supremo. Mas vejamos o seguinte, o habeas corpus é um instrumento muito limitado. Ele não permite o julgamento da matéria de mérito quando comporte o reexame do fato ou da prova, fundada, por exemplo, em depoimentos testemunhais, prova documental que deve ser confrontada com a prova testemunhal. O habeas corpus não se presta a esse tipo de controle. Então, durante muito tempo, o único acesso que os acusados no âmbito da operação tinham os únicos instrumentos eram muito limitados. Por exemplo, para se chegar com recurso extraordinário ao Supremo, eventualmente, discutindo uma condenação, isso levaria, como levou, anos. Na verdade, e ainda assim,
os recursos que se dirigem às instâncias superiores não comportam o reexame do fato e da prova, só do direito. Então, os fatos como definidos pelas instâncias inferiores são tomados como certos para o efeito de verificar se aplicou bem ou não se aplicou bem a norma, ou se aplicando a norma ela foi violada ou se deixou de aplicar uma outra norma, hipótese negativa de vigência de norma de direito federal ou eventualmente constitucional. Então, na realidade, quando se dizia na época, e os jornalistas, muitos jornalistas diziam, não, estão dizendo que essa operação é uma operação fraudulenta, isso é uma operação ilegal e abusiva, mas todos os tribunais até agora têm mantido as prisões, mas veja bem, os habeas corpus estava com um grande suporte midiático, que era parte, inclusive, do projeto, na é verdade, e se afigurava muito difícil, através de habeas corpus, exercer um controle efetivo sobre prisões, sobre produção de prova, sobre observância ou não de princípios como, por exemplo, princípios da imparcialidade, do juiz natural. Isso só poderia ser examinado com maior profundidade através de recursos que se prestassem a tanto. E durante muitos anos não era possível, ainda não se tinha como chegar às instâncias superiores com recursos específicos, como especial para o superior, extraordinário para o Supremo, ainda que esses recursos tivessem limitações no plano da cognição, no plano do conhecimento ou da admissibilidade, como é da natureza dos recursos destinados aos tribunais de superposição. Então, havia um falso discurso que dizia assim, mas de tudo que Moro, o juiz Moro, de tudo que ele decidiu, muito pouco ou quase nada tinha sido revisto ou reformado pelas instâncias superiores. Nós estamos falando de habeas corpus e de instrumentos muito limitados. Somente anos depois, quando a matéria aparece com mais, quer dizer, amplitude através dos recursos próprios, e devemos abrir um parênteses para destacar, e a partir das revelações contidas na Operação Spoofing, através das interceptações que foram reveladas no The Intercept do Brasil, aí, aquilo que se afirmava ser esse projeto de poder, na verdade, o que se afirmava e até demonstrava, mas naquele momento não tinha quem desse credibilidade ao que se afirmava, como nós afirmávamos, que havia uma profunda distorção na operação, com violação de tantas regras de garantia, em ordem a transformar o processo penal em um instrumento de opressão judicial, não um instrumento de contenção ou de limitação ao arbítrio estatal. Então, no âmbito da Lava Jato, o processo foi um instrumento de opressão judicial, e o que contraria a ideia central, não é, que rege o processo penal e o processo processual penal de índole democrática. Foi isso.